de hoje que ucranianos e russos vivem em pé de guerra. Desde o colapso da União Soviética, a relação entre os dois países não é nada boa, oscilando entre a distância respeitosa e, como agora, a agressão velada. No finalzinho de 2013, por exemplo, o presidente ucraniano Viktor Yanukovych, simpático à política do Kremlin, teve de enfrentar a ira do próprio povo ao sugerir uma aproximação com a Rússia. A revolta anticomunista daquele inverno é o tema do documentário Ucranização, 93 dias contra o comunismo, feito por um jovem que se identifica apenas como Black Dog. Versão brasileira do premiado documentário Winter on Fire, de 2015, Ucranização tenta mostrar que o poder de mudança está sempre nas mãos do povo, por mais poderoso e invencível que pareça o Estado. Olá, Evandro Schenkel. Tudo bem? Hoje tá cheio de gente aqui, né, Paulo? Hoje somos só eu, você e nossos fantasmas. Perfeito, porque a gente queria fazer um programinha mais intimista, né? Isso, para falar de Ucrânia. Exatamente. Sabe que a minha bisavó era ucraniana, né? Ah, é? Mas Pozanov meu é bisavô era russo. russo. Mas ela era ucraniana, ela veio que ano pro Brasil? Ah, isso é década de 20 ali. 20 é antes do Holodomor. É. Ah, que interessante. Eu sou um produto da união Rússia e Ucrânia. Olha só. Então vamos falar de você, Paulo, hoje? Vamos falar. Não, vamos falar Vamos falar do documentário. o que é essa identidade. Mas sabe o que você está falando? É algo muito importante. Pra gente, e quando a gente vai discutir agora o documentário Ucranização, que está disponível na plataforma Aurora, a mesma que a gente falou sobre... Lockdown. Qual? Lockdown. Lockdown. Então é uma plataforma que você acessa ali, você pode comprar tanto o filme quanto você pode fazer uma assinatura, quanto você pode fazer lá um teste, né? A gente esqueceu de falar isso e teve muito comentário no programa sobre Lockdown, onde eu acho, ó, www.aurora.com.br, se eu não me engano, ou algo parecido, isso. E você vai ter lá as opções de compra. Por que eu falo que é interessante você ter começado sobre isso, Paulo? Porque para gente, quem não é ucraniano e nem russo, não entende muito bem o que é a identidade, né, de russos lá no leste europeu e na própria Ásia, né? E a gente acaba não entendendo que é uma colcha de retalhos e que existe identificação cultural, etnia e nacionalidade e língua, né? Então, o russo, por exemplo, não mostra no documentário, mas o russo, se eu não me engano, era a língua oficial até esses dias da Ucrânia, né? Considerado língua oficial. E lá você tem russo, separatistas russos, separatistas ucranianos, nacionalistas ucranianos, pessoal que quer fazer parte da União Europeia, pessoal que quer ser anexado, quer ser independente, pessoal como a Crimeia que quer voltar para a Rússia. É um negócio confuso para a gente entender de fora, né? Não, e as pessoas tendem a simplificar, né? Sempre se, é o bem contra o mal, e não é, ali a coisa, o idioma russo, por exemplo, foi um dos fatores da anexação da Crimeia. E eu tenho, minha mulher, ela trabalha com agronegócio, ela tem contato muito com o ucraniano. A gente tem perguntado, né, como está aí o ambiente, né? Eu gosto também de saber isso, como está o ambiente, que as notícias que nos vêm passam por vários filtros. O sentimento da Ucrânia, até onde eu sei, das pessoas envolvidas com o agronegócio, assim, nós já estamos ocupados desde lá de 2014. Então, para eles, na prática não muda nada. O que muda agora é essa ameaça aí, que na verdade vem mais dos Estados Unidos, de bombardeio até de Kiev, né? Uma coisa mais ostensiva. Mas aquela região ali, que ontem até está gravando na terça, né? O Putin declarou, reconheceu a independência, aquilo lá já é meio dado como perdido. Aquela região ela já é pró-Rússia desde 2014, quando... Bom, agora a gente pode entrar na questão do documentário. O que é o documentário? O documentário, ele conta a história do Euromaiden, alguma coisa assim. Eu acho que é Euromaiden, né? Porque Maiden seria lá do igual o Iron Maiden, né? Eu acho que tem um trocadilho aí, eu não sei se tem. Deve ser. Maiden significa liberdade, né? Isso, que foi a concentração de civis
na Ucrânia, em Kiev, na Praça da Independência, que eles... O governo, em 2013, o governo ucraniano ele estava costurando a entrada na União Europeia. E tinha um apoio, a população é bem dividida lá, né? Então você tinha lá um apoio de 50%, 50%, que era a favor e contra a entrada na União Europeia. Mas o fato é que a tendência era que estava caminhando para ser sócio da União Europeia. O presidente que foi eleito, recém-eleito lá, o Yanukovych, como que é que fala? Eu escrevi aí, Yanukovych, uma coisa assim. Yanukovych. Ele era pró-Kremlin, né? Não entendia, não gostava muito da União Europeia, não. Isso. Ele já tinha vencido umas eleições em 2014, por aí, mas foram declarados, como ele representa o povo pró-Rússia, teve denúncias de manipulação 12. eleitoral. Isso foi em 12. Em 12, porque a Revolução foi 13 e 14 lá. Não, 12 é quando ele é eleito e fica. Mas ele tinha sido eleito nos anos 2000. Sim, é que você falou 2014. Você nem percebeu. Desculpa, 2004. É isso. Acho que ali na metade dos anos 2000 ele é eleito democraticamente, com uma visão pró-Rússia. Então, isso que eu estou falando, a sociedade lá é bem dividida entre pró-Rússia e pró-Europa. Porque eles ficaram, as pessoas também às vezes não entendem por quê, né, dessa... Porque assim, as pessoas, eles ficaram 70 anos, eles eram um Estado, né, da União Soviética. Então, durante 70 anos, teve muita... povo, os russos, né, colonizando quase, se recolonizando, por exemplo, a Ucrânia. E daí essas pessoas mantêm os laços com a pátria-mãe Rússia, né? Então, por isso que é tão difícil. Por isso que tem tanto ucraniano que é pró-Rússia também. E assim como acho que no Oriente Médio, você não é uma divisão territorial, é uma divisão étnica, né? Então você tem as tribos, digamos assim, que se identificam e se relacionam entre outras tribos. Então não é um rio que divide o estado do Paraná do estado de São Paulo e lá são os paranaenses e aqui são os paulistas. Né? Não é essa a lógica, né? Sim. Por isso que também a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o Oriente Médio, né? Sei lá, o próprio Iraque. O Iraque é um conceito que quase só existe para gente, né? Porque você tem os curdos, você tem vários. Xiita, tem a divisão religiosa. Além disso, você tem as étnicas e você tem as religiosas, né? Então a última instância deles é a nacionalista, né? Que é aquela, eu faço parte desse time de futebol que usa essa camiseta. É muito mais distante, né? Para determinados tipos de povos, inclusive no leste europeu. Então você tem um povo que sofreu muito durante a Cortina de Ferro, é um povo que sofreu o Holodomor, que foi aquela morte de milhões de pessoas de fome, né? As pessoas faziam sopa de pedra. Porque os soviéticos lá confiscaram toda a produção agrícola, enfim, fizeram uma reforma agrária completamente desastrosa e é um dos capítulos mais horrendos do século XX, que já é bom, abundante de capítulos horríveis. Isso, e que muitos negacionistas falam que não existiu, né? Mas existiu, o Holodomor existiu. E então você tem essa nação que ela é criada por russos, ali, durante 70 anos, e ela também é vítima dos russos, né? Então, é natural que você tenha essas visões. E ele o Yanukovych foi eleito democraticamente por voto, presidente na metade dos anos 2000, e ele era totalmente pró-Rússia. Aparentemente houve uma manipulação, é difícil de se afirmar isso, mas a gente conhece a força do governo russo, provavelmente houve uma manipulação, houve denúncias de manipulação da votação. Manipulação russa em eleição está na moda faz tempo, né? É isso que acho que a gente vai acabar discutindo hoje, né, Paulo? E ele foi cancelado e fizeram novas eleições. E aí você tem governos pró-Europa, né, depois desse sentimento de que os pró-russos nos roubaram. Mas e aí você começa a costurar uma entrada na União Europeia. Até que vem as eleições de 2012 e o Yanukovych ganha novamente. Porque, veja, a política é um pêndulo. As pessoas, né, uma hora
um tipo de visão está em alta e outra hora outro tipo Hora de visão está está em alta. preso, outra hora é líder de pesquisa. Exatamente. Essa eu entendi, hein, Paulo? Muito boa. Acho que nossos leitores também vão pegar, né? Então, você tem essa volatilidade muito grande. E quando ele assume, ele já... Veja, a Ucrânia caminhando para ser para a União Europeia. E quando você fala União Europeia, você tem que pensar que tem parte do povo ucraniano que quer se sentir europeu, quer poder viajar sem passaporte, quer usar o euro, uma moeda só em todos os países que puder, quer poder trabalhar em outros países sem enfrentar processos de imigração. Você tem toda a facilidade que, para uma juventude, é muito cativante, né? Digamos assim. E assume o Yanukovych em 2012 com outro. Né? Ele quase responde para o Putin, né? Ele quase é um. Como o presidente, o primeiro-ministro da Bielorrússia, ele tem essa relação meio de submissão ao Putin. Ele também tem. Então, ele é declaradamente pró-Rússia e começa a fazer políticas de suspensão do acordo da União Europeia, o que gera uma revolta popular. Uma revolta popular que, vamos fazer uma analogia, na mesma época, a gente estava tendo as passeadas aqui no Brasil, que foi em 2013. Então, um ano depois do governo dele, em 2013, você começa a ter passeatas e acampamentos, né? Na principal praça, a Praça da Liberdade, em Kiev, pedindo que o governo reassuma as negociações com a União Europeia. E o documentário trata sobre isso. Ele vai passar 93 dias, vai mostrar durante 93 dias como foi escalonando os protestos pacíficos, as ocupações, os discursos. O governo começa a reagir de forma desproporcional. A gente viu isso aqui também em partes, né? Quando você tem uma reação do governo, as pessoas naturalmente vão defender as outras pessoas e vai aumentar a participação nas ruas. E o povo lá começa a ir em milhões de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas, às ruas e a participar desse protesto, até que daí você culmina ali pelo 3 meses depois, quando o governo ucraniano começa a disparar, assim, de forma assassina e friamente, começa a disparar com rifles contra a população. Né? 180 pessoas mortas. Quase 200 mortos, quase 2.000 feridos. É um massacre, né? Literalmente um No massacre. outro documentário, no documentário lá que eu cito, eu acho que ele é americano. Wind of Fire, né? Winter of Ganhou o Fire, Oscar, se eu não me engano, né? tem umas imagens bem pesadas dessa carnificina aí, desse massacre, que é jovens também, né? Então, umas imagens muito, mas muito pesadas mesmo. Nossa. Isso. E aí você tem o quê? Aí sim a população se revolta completamente e nos 2 últimos dias o governo começa a recuar, a oposição assume uma negociação e existe um grupo paramilitar que está entre os revoltosos e fala: nós não vamos mais negociar, o que eles fizeram ultrapassou todas as linhas e se não houver a queda do governo, a gente vai ter uma revolta armada no dia seguinte, às 10 horas da manhã, se eu não me engano. Ele dá esse ultimato. E aí o Yanukovych, para surpresa geral, entra num avião e foge para Rússia. Rússia, onde mora até hoje, numa onde mora dacha. até hoje. Se estiver vivo, onde mora até hoje. Então, assim, obviamente ele estava tendo toda uma proteção da Rússia, a Rússia deu asilo político para ele, e você tem como resposta a isso, e aí o documentário ele acaba aqui, né? Então você tem o documentário contando basicamente esses 93 dias de Revolução Laranja, como se chama, né? Ou Euromaidan, como é conhecido oficialmente lá dentro da Ucrânia. Consequências que isso trouxe, Paulo? Consequências foi que, em resposta, a Rússia faz a anexação da Crimeia, porque o que acontece? Os povos internos, como eu falei, estava 50-50%. Então, obviamente, quando você muda o governo, cai o governo pró-Rússia, e você tem agora os novos governos que voltam a negociar com a União Europeia, a Rússia, aí quem é pró-Rússia? Os russos, ucranianos, ou que têm identidade russa, falaram, mas nós queremos então a nossa independência, e a Rússia começa a agir politicamente e militarmente com esses grupos. É que esse tipo de revolta, revolução, assim,
elas não acabam com a divisão, né? Na verdade, não há uma ela tem uma pacificação, inversão né? ali de quem está no poder, mas a divisão permanece, né? A Isso. divisão. E aí você tem o começo da guerra, e talvez seja esse até um motivo pela escolha do nosso documentário, que é 2014, quando inicialmente começa uma guerra registrada entre Rússia e Ucrânia, que é a que a gente tem até hoje. Sim. Né? Então, isso daqui, o que a gente está vendo agora, é mais um movimento de uma guerra que já deixou 13 mil mortos. Nesse momento, já deixou 13 mil mortos. Houve a anexação da Crimeia, agora a gente tem províncias declarando independência, sendo reconhecido pelos russos. E veja, e talvez essas províncias realmente queiram ser russas. Então, assim, há uma autodeterminação entre povos que deveria ser respeitado pela União Europeia. Ao mesmo tempo que a gente sabe que agora essa movimentação vem também por causa das negociações com a OTAN. Então veja como o acirramento Rússia versus Europa, ela é muito planejada, né? Assim, ó, quando vocês tentaram entrar na União Europeia, perderam a Crimeia. Agora vocês estão tentando entrar na OTAN, Vou veja perder aqui mais um pedacinho. O que resta disso, né, Paulo? Mas sabe uma curiosidade que tem disso que eu vi até esses dias? Isso tudo aconteceu no governo Obama, né? Aí houve um grande ato, assim, né? Não é uma paz, como você disse, essa guerra vem lá desde 2014, mas rolou uma calmaria, né, no governo Trump. E daí agora as tensões aumentaram. Mas o pessoal está falando assim, o medo de uma guerra na Europa. Essa guerra já existe. Essa guerra já existe. E por que você acha que com o Trump ali houve um... Você acha que tinha uma amizade ali entre os dois? Ou ficar Não, a quietinho? minha teoria é um pouquinho diferente, mas eu queria entender Eu o não que sei, você eu não trouxe sei, isso. porque eu te confesso que durante essa calmaria eu nunca parei para pensar no assunto. Né? Então, não sei. Diga, eu quero ver sua teoria. Minha teoria é que o Trump ele era um negociador que jogava o adversário contra a parede, não necessariamente para bater no adversário, mas ele, como negociador, ele sempre deixou Rússia e China numa posição defensiva, né? E a hora que você tem a troca de um presidente para um presidente que é vacilante, como o Biden, você tem a China voltando, né, ali pegando Hong Kong, né, você tem toda já Taiwan, não sei o quê, e o Putin também falando, é o meu momento de mexer. Se vocês continuarem com essa história da OTAN, tá aqui as minhas credenciais. Ao mesmo tempo que também você tem a queda, a saída da Angela Merkel, que era uma estadista que ficou durante uma década e meia discutindo o que era a Europa e quais eram as fronteiras da Europa, né? É uma E boa. hoje quem que está fazendo isso? Macron, cara, sério. É, Ele não é é o símbolo da... virilidade, né? E tal. Não, Mas não que virilidade seja uma característica a ser mas é tanto que tem muita gente brigando, falando, né, dessa tal hipermasculinidade envolvida nesse conflito. Nem sabia que existia Eu li hipermasculinidade. esse texto. Eu achei uma tragédia esse texto aí, Paulo. Eu também vi um vídeo da BBC News mostrando como a masculinidade tóxica É. está incentivando as pessoas a se inspirarem em autocratas. Também tem Pô, o... mas sabe que se eu soubesse que a conversa ia para esse lado, eu teria vindo com o meu chapéu maga. Não, mas veja, o que eu estou querendo dizer é uma teoria. Eu quero deixar É isso uma bem claro, é só uma leitura. opinião, eu não estou baseado aqui em nada. Mas você teve, durante o governo Trump, por exemplo, você teve a China preocupada com o 5G, porque ele estava banindo empresas, e isso são bilhões, trilhões de dólares, e a China, com uma tecnologia avançada, a melhor tecnologia que você tinha de 5G era da China, só que, obviamente, tinha toda uma questão de segurança militar, segurança de Estado envolvida nessa tecnologia, e enquanto o Trump estava lá, ele não deixava a China abrir outros flancos, porque a China tinha que construir um acordo comercial com todos os países para conseguir colocar sua tecnologia. Então, você vê, ela não tem mais essa preocupação, ela pode agora ir lá na Europa, como no final de semana agora, para falar que, pessoal, eu estou entendendo que está tendo um conflito aqui. Eu só queria lembrar vocês que a OTAN está avançando sobre o leste e isso também não pode ser feito. Então ela criou uma risca, né? Ela pegou e desenhou, falou, se passar daqui eu estou com a Rússia, né?
que era algo que a gente não vinha vendo durante os 4 anos do governo Trump, durante... eu acho que a Merkel, talvez de uma maneira menor, porque ela era muito mais diplomática, né? Mas ainda assim ela tinha a respeitabilidade que hoje nenhum líder europeu tem, né? Tirando, vamos lá, só tem um líder europeu hoje que está nas mesas de negociação, que é o Putin. Porque o próprio Boris Johnson está coado lá com as denúncias de hipocrisia dele, o Macron é o Macron, né? Está com eleições à vista, e a gente nem sabe direito o nome do premier alemão hoje em dia. Então, não, acho que você tem essa crise de... E me fez pensar também o que aconteceria, né, se de repente agora o presidente, eu até escrevi um texto hoje e esqueci o nome dele, o presidente ucraniano atual, Volodymyr alguma coisa, não vou conseguir lembrar. Se ele cedesse, né, essa pressão russa agora, de repente, falar, não, a gente não quer realmente a OTAN, será que o povo ucraniano novamente se revoltaria com isso? Só uma elucubração que ficou aqui da sua fala. E também fiquei pensando que você talvez tenha criado aí um novo campo até de análise, estudo, que é a psicogeopolítica, né? Talvez. Eu só queria lembrar aos nossos ouvintes que eu sou um palpiteiro, tá? E o Paulo também não é um especialista em geopolítica. Então a gente assistiu um documentário sobre a ucranização, sobre o que aconteceu na Revolta Laranja na Ucrânia, e estamos fazendo comentários sobre os aspectos políticos. E vamos falar um pouco do documentário, só assim, eu vou falar. Fala aí pra gente. O Ian teve aqui, né? Que ele é o dono lá da Aurora. produtora. Ele disse que quem faz o Black Dog, né? Que é esse diretor, produtor misterioso desse documentário, é um menino aí, parece que tem 18 anos apenas. Então acho que a gente tem que, se a gente for analisar o documentário enquanto produto, né, cultural, a gente tem que levar essas coisas em conta. Eu tenho muitas ressalvas quanto ao texto, por exemplo, do documentário. E para mim, não a narrativa eu gostei bastante porque ela é realmente muito semelhante ao Winter on Fire, que eu acho que até ganhou o Oscar. Ou foi indicado, ou ganhou ou foi indicado ao documentário. E que é um filme muito bom também, e assim, a narrativa é a mesma e tal. A única diferença é lá no fim, né, em que quando o diretor, o produtor, o roteirista, ele faz uma ligação mais espiritual até, né, da guerra, dessa luta contra o comunismo mesmo, né? Então essa eu acho que é a maior diferença para o Winter on Fire. Mas fora isso, é um documentário bastante simples, né? Não tem muito didático também. Eu acho que é uma boa, uma porta de entrada, uma introdução para esse assunto. E serve também, Paulo, assistindo ao documentário hoje, serve também como uma consideração, mais um elemento para tentar entender o zeitgeist pelo qual o brasileiro vive. Assim, eu me pergunto muito, o final do documentário, ele encerra falando que foi a luta do povo ucraniano contra os comunistas. Quando a gente teve, há uns 2 ou 3 anos, a gente teve uma onda forte de parte da direita, principalmente nas redes sociais, que pregava a ucranização do Brasil. Isso, até por isso que o filme tem esse nome, né, inclusive. Exatamente, ucranização. Então, assim, ele tenta explicar o documentário o que é a ucranização. E aí ele não traz isso para o contexto político brasileiro. Mas a gente tem, e eu selecionei aqui três pessoas que falaram em ucranização. Indiretamente o Eduardo Bolsonaro, né, onde ele chegou a falar de uma parceria com a Ucrânia. O Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, que falou, abre aspas, está na hora de ucranizar o Brasil, quem sabe o que foi feito por lá, quem sabe o que foi feito por lá entenderá. E também a Sarah Winter, que era uma apoiadora do governo até bem pouco tempo atrás, onde ela falou... Não é mais? Hã? Não é mais? Não, hoje ela é crítica ao governo Bolsonaro, não tenho certeza se ela ainda se considera de direita ou não, né? Porque ela já foi de grupo feminista, depois ela foi do grupo apoiador do Bolsonaro. Hoje em dia eu não tenho certeza qual é a linha que ela pensa, mas há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando ela era uma figura
muito reconhecida por parte da direita brasileira, né, de alguma maneira até incentivada pela direita brasileira a ser uma cara, né, a cara feminina Sim. desse movimento. Não toda a direita, eu estou falando de uma parte da direita em particular, tá? Ela falou também, fui treinada na Ucrânia e digo, chegou a hora de ucranizar, #fechados com Bolsonaro. É uma ruptura. É defesa de uma ruptura, né? Porque o que aconteceu lá foi uma ruptura. Então, aí é que tá, daí você precisa do contexto. Como o documentário fecha, ele fala que foi a sublevação do povo ucraniano que quer fazer parte da União Europeia contra os comunistas. Então, por isso, a parte da direita brasileira assumiu que era hora de ucranizar, ou seja, você tem que agir de maneira radical ou de maneira corajosa, não vou dizer radical, se sacrificar para expulsar os comunistas ou o status quo que impõe regras socialistas ou comunistas no Brasil. É isso que está subentendido, em algum momento talvez não seja só subentendido. Quando a Sarah Winter fez o acampamento dos 300 em Brasília, tem muita inspiração ao acampamento que começou com centenas de pessoas em Kiev, na Praça da Independência. E por isso ela falava ucranizar. Então, sim, provavelmente ela tinha uma intenção que parte da direita iria, de alguma forma, se voltar contra aquilo que se considerava autoritário. Aonde eu quero chegar com isso, Paulo? Como parte da direita no Brasil se comporta hoje com a ucranização. Porque o que a gente tem agora é uma inversão, certo? A gente tem um governo que quer se ocidentalizar, a população, digamos que ainda está dividida, e você tem os comunistas, a Rússia, tentando entrar, tentando anexar territórios ou tentando se impor militarmente contra o povo ucraniano. A ucranização lida no sentido de 2, 3 anos atrás, daquilo que aconteceu em 2014, precisaria a população pegar em armas para lutar contra Putin e se associar à OTAN. Uhum. Que também tem uma certa incongruência de pensamento, porque a OTAN, União Europeia, tem sim um governo centralizado, ou seja, mais regras para você... Sim, tem um paradoxo aí. Um paradoxo aí, que é o globalismo, né? Então, você quer evitar a influência comunista. Você não quer entrar, isso é assim, você não quer entrar para a internacional socialista, mas quer fazer parte da União Europeia, que é a internacional socialista disfarçada. Eu acho que Mas aí eu pergunto, com base nisso que eu estou descrevendo, e eu não estou emitindo opinião, ou tentando, tudo que a gente fala tem uma carga de opinião, eu estou tentando descrever fatos, e estou tentando conversar com o nosso ouvinte aqui, telespectador, deixa seus comentários aqui, eu leio tudo que vocês colocam, em alguns casos eu comento, mas eu queria entender, Paulo, e eu vou te fazer uma pergunta. Como você vê a aproximação do governo Bolsonaro com o Putin? Tira as questões comerciais, perfeitamente legítimas, que você precisa fazer acordos, precisa garantir. Mas eu estou falando, eu não gosto, eu já disse isso, em várias oportunidades, já tive a oportunidade de falar, não gosto dessa aproximação, acho... assim, porque até há pouco tempo, né, a gente teve uma conversa sobre isso, sobre pragmatismo das relações internacionais, e eu gosto mais também quando um país age por princípios. Então, eu acho que ali tinha toda a questão, né, pelo menos a questão escancarada era de fertilizantes. Realmente, o Brasil é dependente de boa parte dos fertilizantes que vem da Rússia, mas eu acho que isso não precisa ter esse tipo de negociação econômica, pragmática e focada, né, num produto específico. Nesse caso, não precisa da aproximação que soou como uma aproximação ideológica também. E daí eu acho que era... Eu acho que parte eu acho que era desnecessário, né, nesse momento. A gente... não estou nem questionando se que o Putin seria conservador ou não, porque existia essa discussão até, né? Dizem, tem Não, gente ele é conservador.
Não, Ele é conservador. então, daí tem gente que entende o Putin como né, uma segurança, uma âncora, conservadorismo, não sei. Mas é o mesmo Putin que agiu contra a ucranização. Pois é, então Ele era conservador também, naquela época. Ele sempre foi. é conservador, sim, mas daí então, só que eu não sei se o fato dele ser justifica outros valores que ele defende também, como Estado forte, né, esse tipo de coisa. Eu não sei. Enfim, Putin é um personagem a ser estudado. E Mas é como, isso, como respondendo você. a sua pergunta objetivamente, eu não vejo com bons olhos, acho que foi desnecessário, no mínimo, mas também não acho que seja um grande desastre, e nem sei se existe essa proximidade ideológica tão forte mesmo, representada por uma viagem, né, que durou aí 2 dias, eu não sei se essa proximidade ela é real mesmo. Mas você está muito mais nas redes sociais do que eu. Assim, eu confesso que minhas redes sociais se resume a vir aqui conversar com os nossos telespectadores aqui, ouvintes, principalmente no canal do YouTube e na seção de comentários da Gazeta do Povo. E eu queria entender como que foi a repercussão para essa base, a base bolsonarista. Você está muito mais nas redes sociais. Não, então, bem, do que eu aprendi, né, percebi disso que também não foi visto como nenhum grande movimento nesse xadrez, né, todo internacional. Foi uma coisa pragmática, tem toda essa questão aí dos fertilizantes, e daí se criou, né, por oposição, como a oposição sempre é muito histérica e muito aguerrida no discurso, aí se criou um espantalho no final das contas. Era uma viagem que era para ser como foi a viagem ao Oriente Médio, que teve um caráter semelhante, né? Na viagem ao Oriente Médio tinha um elemento a mais que era a religião. Eu sei que hoje em dia terrorismo é um assunto que está meio por baixo, mas havia esse componente que nem foi abordado no final das contas. Então, acho que foi uma viagem e a base percebeu isso, só que inflada por essa oposição mais aguerrida. E daí começou até óbvio, né, que era uma piada que o Bolsonaro foi lá e acabou, tanto que né, a gente tá vendo. E daí, como a E pior que oposição. eram boas piadas, eu ri bastante. Hã? Eram boas as Claro piadas. que eram boas, eram Eu ri muito com boas. os memes. Eram boas, mas eu vou te falar que depois, esse rolo todo que deu das agências de checagem, eles ficaram melhores ainda, porque daí eles criaram Ficaram. certos vídeos e Não, eu tal. recebi, eu recebi uma hoje que eu adorei, que é a Rainha Elizabeth e o Bolsonaro do lado, assim, dando um comprimido para ela. Eu vi essa aí já Parece também. verídico, né? Pois é, daqui a pouco aparece aí a agência de checagem. Vamos colocar, pedir para a nossa edição colocar exemplo para efeitos ilustrativos, né? Senão aparece alguém para checar aqui também. Mas Exato. é isso, cara. Eu acho que a base viu desse jeito, e aí, inflado por isso, se deu uma importância demasiada à reunião, que eu não acho que ela signifique uma aproximação, uma coisa. Por exemplo, né, a frase desastrada do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro é do jeito que é. Ele é simples, ele não sabe lidar com as palavras ali. Às vezes ele não entende a grandiosidade que é o encontro com Vladimir Putin no meio desse confronto. Aí, eu me solidarizo com a Rússia. Aí depois, lá no que importa, que o que importa para esses É o que fica burocratas, registrado. o que fica registrado é o papel. Nós somos solidários a todos os países comprometidos com a paz. É isso que vale. O resto é implicância que tem, né, às vezes. Eu acho que existiu muita implicância aí nessa. Eu estou sendo implicante aqui hoje, eu sei, e eu vou continuar na minha implicância mais um pouquinho, só para explorar o debate e por curiosidade, e para assim, a gente conversar aqui. É, a minha dúvida é, eu fiquei com a impressão, porque veja, eu não quero entender a oposição ferrenha, eu já entendi, né? Eu já entendi como funcionam as agências de checagem, assim, já sei como é que eles vão se comportar. O que eu quero entender é como a população, o brasileirinho, a gente, quando a gente sai para a rua, eu quero entender nós, como a gente pensa sobre isso. Quando você falava em ucranização, e esse documentário deixa isso muito forte, você está falando sim de, cara, você tem que
expulsar com todas as suas forças as influências comunistas, certo? É, E você pode entender que elas são exageradas ou são minimizadas conforme o interlocutor que você tem. Mas esse é o recado, né? Esse é o recado. Lute com todas as suas forças contra a ingerência comunista. e aí eu tenho uma pergunta para te fazer nesse momento. Deixa eu fazer antes que eu esqueça, porque eu já estava esquecendo. Você acha que ucranização é um termo antidemocrático que, de repente, poderia ser cerceado esse discurso, vamos ucranizar? Pode ser, depende da tua interpretação. Se você pegar literalmente com aquilo que nos é mostrado, os dois documentários que a gente já citou aqui, por exemplo, e a própria história, eles entraram em desobediência civil. Eu tenho dúvida se houve guerra civil. Eu acho que não chegou a ter a guerra civil. Acho que a guerra civil foi declarada, mas o governo renunciou. E não houve um golpe de Estado, porque o presidente renuncia e o parlamento fala, ó, ele renunciou de maneira inconstitucional, né? Porque fugiu. Ele não veio aqui, renunciou o mandato e logo se destitui. Então, é um processo jurídico bem complexo, certo? O que aconteceu ali. Então, eu não sei se o que aconteceu lá foi democrático ou não. Me parece que sim, que foi democrático, porque as pessoas saíram desarmadas e protestar contra um governo, certo? E esse governo renunciou sem o uso da violência, da parte de quem estava pedindo a cabeça, né? Ele renuncia antes dos manifestantes irem lá e usarem de violência, de violência com paridade de armas, né? Digamos Sim. assim, porque lógico que sempre nos tumultos vai haver algum Tinha tipo de pedras e violência. tal, pedras contra rifles, né? Isso, então assim, com paridade de armas, que seja, ok, agora acabou e a gente vai destituir esse governo na porrada. Eles anunciaram que iam fazer, mas não fizeram. Então ali ainda me parece que existe uma radicalização, mas dentro do ambiente democrático. Então, quando você fala em ucranizar, me parece que isso não é tão importante a forma. Me parece que é a vontade, ou seja, use todas as suas forças contra o comunismo, contra um sistema que já nos trouxe o Holodomor, por exemplo, né? Uhum. Ou nós queremos ser ocidentais, nós queremos a liberdade que os ocidentais têm de expressão, por exemplo, né? Então, desse ponto de vista, me parece que o ucranizar é legítimo, né? Só que ele tem que ser voltado contra um regime opressor, contra o comunismo, Putin, Rússia, né? Contra esse país que depois entra em guerra oficialmente contra você. Agora, existe a questão da... Isso pode ser usado em qualquer contexto? Né? Então, assim, mas ali eles claramente queremos ir para a União Europeia, o governo foi cooptado pela Rússia, a nossa democracia está desmoronando, não representa a vontade popular, precisamos fazer uma manifestação, fizemos e derrubamos isso e colocamos um governo pró-União Europeia. Mas se, nesse caso agora, por exemplo, se você começa a achar analogias para isso, Paulo, no sentido de, não, mas é contra qualquer sistema, é um sistema que eu considere opressor, porque a ditadura do... Sabe? Aí você começa a entrar numa radicalização. Não, você está falando aí, eu estou pensando aqui que um problema é que esses manifestantes, apesar dos movimentos pacíficos no começo, a gente vê ali no documentário até, quando ele começa a ganhar força, a gente começa a entender que esse movimento de, né, ali da Revolta Laranja, né, não tinha outro, não poderia ter outro desfecho que não algum tipo de violência. Nem que fosse a deposição do presidente, né, por um meio mais violento. Então, eu acho que talvez tenha um ponto ali durante esses 93 dias em que a coisa naturalmente deixou de... Né, foi a ruptura mesmo. Não tinha... Teve algum momento ali nesses 93 dias que foi quando até aquela milícia, né, começa a usar mais violência, que daí o desfecho não tinha, teria que ser uma ruptura.
Então, eu acho que aí ele perdeu esse caráter, ele nasceu, né, como toda Mas não, é que mas... a ruptura em si, ela pode ser legítima. Então, por exemplo, na Venezuela, Isso. você precisa ter uma ruptura Mas com a fala ditadura isso do... para os nossos ministros lá, para eles entenderem que a ruptura em si pode, quem sabe, talvez, em caso, né, em certas circunstâncias, ser legítima. Exato, porque é um sistema de opressão na Sim, Venezuela, na ditadura venezuelana, né? Então você tem que ter, assim como Hong Kong, de alguma maneira a gente vai ver ainda coisas muito violentas acontecendo em Hong Kong, porque você está tendo um recrudescimento das liberdades na ilha de uma maneira muito rápida, né? sim. Então, assim, assim a resposta, que eu já nem lembro mais de qual é a pergunta, é Era que se depende... ucranizar, se poderia... Não vou fazer essa pergunta, é muito É, provocador. Mas é isso, cuidado, hein? Olha o monarca aí, hein? se ucranizar poderia ser considerado uma palavra e até um chamamento, como você citou, 3 chamamentos antidemocráticos. Acho que sim e não, né? Depende de quais são as No intenções. atual contexto, os ministros do STF, se fossem provocados pelo senador Randolfo Rodrigues, com certeza considerariam antidemocrático o termo ucranizar. E deixa eu te fazer uma outra provocação, porque hoje eu estou no dia da provocação, Paulo. E aí a gente pode, acho que já ir para o final aqui Sim, do debate. mas você quer É, ver... eu quero entender aqui parte da direita, né? Eu gosto, né, de conversar com... Você que a gente tem que lembrar que teve leitor já, ouvinte aí, espectador, que já falou que você é comunista, né? Como é que criaram até um nome para você? Cara, bem-vindo ao clube, que também já disseram que eu sou comunista, que eu tenho que voltar para a Rússia, inclusive. Então, Aí eu acho que é um pouco isso. E eu tenho notado muito, muito não, eu tenho notado naquilo que eu consigo acessar, que está mudando a percepção do comunismo na Rússia, né? Para a direita, né? é, seja mais específico, eu não entendi essa pergunta. Trump, quando rivalizava com Xi Jinping e com Putin, você tinha claramente uma visão libertária contra uma visão autoritária, e a direita no Brasil apoiava a visão ocidental, o Ocidente, né? A visão da Sim. liberdade contra Você os acha que a direita autoritários. hoje em dia vê com carinho o regime de Vladimir Putin? Eu estou começando a achar que parte da direita, e eu quero sempre falar parte da direita, Aham, claro, porque tem liberais, tem conservadores, tem Sim, várias formas, né? Tem os estadistas, tem os minimalistas, os minarquistas, os libertários, né? Então a gente tem uma gama bem grande. Então eu estou falando assim, Você sabe por quê? Eu percebo essa mudança também, mas pelas questões morais. A nossa colunista Bruna Frascola, lá no nosso último O Papo ela falou assim: eu prefiro morar na Rússia de Vladimir Putin a morar na Inglaterra, porque na Inglaterra, se eu falar que o trans é mulher, vem a polícia investigar, e isso não acontece na Rússia. Então, eu acho que essa mudança, se ela acontece, por isso, por questões morais. Eu acho que ela não abarca os outros aspectos, né, da mas política. então um comunismo seria aceitável desde que fosse conservador. Pois é, olha que sinuca de bico, hein? É uma sinuca de Eu bico. acho que quando as pessoas dizem isso, elas não se dão conta. Que elas estão ignorando essa parte, né, econômica, essa parte autoritária, de supressão de outras liberdades. Tudo bem, você tem liberdade lá para falar que trans é mulher e não e usar o pronome que eu quero. Mas você não tem outras Mas liberdades. você não tem liberdade de falar que a Chechênia é um país. Você não tem liberdade de dizer que o Putin é um mau governante. Eu acho que em alguns momentos muita gente pode ignorar tudo isso para focar nesse lado moral, né? Que existe também essa guerra toda moral. Eu acho que é uma questão que tem para algumas pessoas isso é prioridade. Se você perguntar para mim, não perguntou, mas eu estou respondendo, me colocando aqui na fogueira, eu acho que não, você não compromete várias outras coisas só em nome de um aspecto
que talvez fosse, né, positivo, que o Vladimir Putin, com a sua, entre aspas, hein, eu não vou fazer aspas assim, porque eu acho meio ridículo, mas com a sua masculinidade tóxica, está lutando contra o politicamente correto. Eu não acho que isso justifique outro tipo de outras opções, outros valores que ele defende. Existe uma versão bem simplificada, e eu gosto bastante quando eu converso assim, com pessoas que não têm tanta afinidade com política. Eu gosto de fazer um resumo de que direita e esquerda ela tem basicamente uma divisão sobre liberdade e igualdade, onde para a direita a liberdade se sobrepõe à igualdade, mas a igualdade ainda assim é importante, e para a esquerda esclarecida, não a esquerda radical, a igualdade está acima e logo ela pode suprimir partes dessa liberdade, mas a liberdade assim ainda é importante. Então a dosagem entre liberdade e igualdade é que diferencia se você é mais liberal ou se você é mais intervencionista, mais progressista, mais estadista, mais paternalista, digamos assim. Quando a gente entra nesse debate da Rússia, me parece, e você respondeu, eu também vou responder aqui para não ficar o isentão, e eu não sou isentão, você me conhece bem. Não, você é comunista. Então, aí é que tá. Eu, como um comunista convicto, não posso aceitar a Rússia como um sistema que eu deva valorizar mais do que o sistema americano, mesmo sabendo que o Biden é um presidente Sim. fraco. Porque a liberdade é maior lá. Então, o aspecto conservador que você traz, as questões comportamentais conservadoras que estão presentes no Putin, são menores do que a liberdade. E aí, cara, se você começa a suprimir a liberdade porque você acha que alguém falou certo e que eu prefiro não falar porque eu estou num ambiente não sei o quê, aí você está mudando de lado. Não sei Então, se eu fui eu acho que sutil o suficiente. muita gente associa aí Biden, esquerda, acaba confundindo as coisas e acaba vendo realmente Putin como um exemplar, aí, um exemplo, né, da direita conservadora, mas não tem nada disso, né, realmente. O que eu acho, ouvindo você falar aqui, é que a gente, na verdade, está tendo uma crise, talvez seja até provisória, mas o que a gente está tendo é a crise da liderança. Então, e veja, liderança não necessariamente é positivo ou negativo, tá? Então, assim, o Lula é um líder? Acho que todo mundo considera o Lula um líder, certo? Sim. O Marcola é um líder? Eu acho Sim. que o Marcola é um líder. O Putin claramente é um líder, né? O Trump era um líder. A Merkel era uma líder. A Merkel, a Pode não Merkel teria concordar, colocado... ninguém está falando para concordar, né? Mas eu entendo Exatamente. isso. Talvez por isso que as pessoas estejam usando essa palavra, essa expressão, a hipermasculinidade ou masculinidade tóxica, que as pessoas, porque a liderança, ela é uma coisa, tem um caráter masculino ali. E a gente está tão emasculado enquanto sociedade que isso, de alguma forma, entra em conflito. E talvez por isso esteja que o Putin esteja ganhando a simpatia dessa parte da direita que tanto interessa no Brasil. O Jordan Peterson usa uma palavra em inglês para isso, que é disagreeable. É muito fácil de traduzir, mas que não é só aquela pessoa que é uma pessoa incômoda que não tem problema de incomodar, entendeu? E daí defende as suas posições por princípio, porque não tem esse medo de incomodar, que é exatamente o contrário, que essa liderança mais agreeable, que se liga mais com o lado feminino, ela está procurando sempre mais agradar, independente dos princípios. É isso. É um assunto fascinante para um outro dia. É um assunto fascinante e a gente abriu aqui várias linhas sociológicas a serem investigadas, né, Paulo? Isso. Só que eu vou encerrar aqui a nossa parte principal do debate. Antes, eu acho que a gente nem precisa dar nota, né? Aqui é só uma conversa sobre a Ucrânia, ucranizar e Putin, né? Mas o que eu queria era pedir que antes de... Eu sei que eu vou ser muito xingado pela forma que eu conduzi, e foi de uma maneira proposital, Paulo, né? Para a gente explorar
um pouco mais o debate público e tentar entender as nuances que norteiam o debate público. Antes de me xingar, e pode me xingar à vontade, não tem problema com Não, isso. mas nosso Antes de espectador é xingar o educado, Paulo, não xinga. vamos debater, entra nos comentários, vamos discutir, me fala qual é o ponto, por que o Putin poderia ser ou não... quais são os aspectos positivos que se vê nele, por quê, quais são as características ou não, ou o Evandro está enganado, o Paulo está enganado também, e o Putin é sim o comunista que a gente deve enfrentar para evitar que você tenha governos autoritários se espalhando de volta ali pela... Ou é o salvador, né, do Ocidente, também tem gente... Isso é muito louco, eu via só falando isso, que o Putin é o salvador do Ocidente, umas Não, coisas assim. primeiro que eu não acho que Rússia seja o Ocidente, porque para mim ela é Oriente, né? Eu sei disso. Nem eles se consideram Ocidente, né? Sim. Aliás, uma das características da política do Putin é essa rejeição, não é uma rejeição no sentido de ele ter o Ocidente como inimigo, mas, né, de identidade, como você falou, nós não somos ocidentais. Nós somos Exato. russos. Todos nós. E que está que é a posição da China, Europa. Se você continuar avançando com a OTAN e trazendo mais bases para o meu lado, a gente também vai ter um problema aí, né? Então, assim, claramente não é ocidental essa discussão. Sim. Né? É um confronto. Então, assim, o que eu vou pedir é converse com a gente, vamos debater, vamos tentar entender o que está acontecendo com o mundo. Com certeza, com os comentários, virão novos leitores com outros comentários, e a gente vai, né, talvez até fazer uma retratação aqui, ué. Não, a e gente até entendeu, a gente estava errado. Até porque a gente está tentando entender também o tempo todo, né? A gente não tem... nesse caso, assim, eu acho que a gente está aberto a ouvir as coisas e tentar entender também, porque realmente assim, não é tão simples e nem tudo cabe numa caixinha. E essa relação Bolsonaro, Rússia, Biden, é um exemplo claro disso. Não cabe numa caixinha. Não é tão simples. Então fechamos. E Fechamos. peço para quem está nos conhecendo agora assinar a Gazeta do Povo, o melhor jornal do Brasil, o mais importante jornal do Brasil hoje, o único jornal do Brasil que não interrompe o debate de maneira precipitada. É lógico que eu estou resumindo, estou sendo injusto, né, estou generalizando, é só uma provocação. Por favor, me entendam. Ainda assim vale a pena assinar a Gazeta do Povo. Vai lá, o Paulo faz um monte de texto cada vez mais espirituoso, e só quem é assinante pode ler. E a gente tem vários outros colunistas lá, a Cristina Gremel, a gente tem o Rodrigo Constantino, a Bruna Frascola, o Guzo fez aí a última coluna dele sobre o STF, só assinante lê, e tá, hein, Paulo? Não Na sei se você veia. vai ler, tá na veia, assim, só aquela coluna ali já vale uma assinatura anual aí para a Gazeta do Povo. Vamos para as Vamos então agora indicações? para as nossas indicações finais, Paulo? Vamos lá. Deixa eu começar aqui que eu tenho. Vou falar. Eu ia falar de. Eu vou falar só, mas eu vou me deter mais. Eu assisti 3 filmes. Eu reassinei o canal MGM da Amazon. Eita, eu tô querendo pegar isso daí. Porque eu tô cansado de ficar vendo porcaria. Eu falei, cara. Aí o que eu vi? Rastros de ódio. Que tal? Rapaz. Aí Aí sim, aí aí eu vi. tá faltando virilidade nesse filme, Paulo? Transborda a virilidade. É um rastro de virilidade, né? Eu assisti Platoon, que é de um cara, olha só, eu não gosto do Oliver Stone, o Oliver Stone aí é pró-Venezuela, pró-Cuba, mas que filmaço, um filme que tem uma tensão o tempo todo e é um filme, na verdade, pacifista, assim, na verdade, né? O filme, cara, cenas maravilhosas, atuações maravilhosas, e sabe uma coisa que eu aprendi? Assim, eu tinha assistido Platoon lá na década de 90, aquelas cenas. Acho que você não tem cara de ser muito fã de Forrest Gump, mas eu gosto muito de Forrest Gump. Acho ok. Então, mas toda aquela cena do Vietnã, do Forrest Gump, é muito Platoon. Assim, nos takes, sabe? Mesmas referências. As imagens são muito iguais. E é uma coisa que eu não sabia. Mas Spielberg e Oliver Stone é a mesma geração anti-war, né? Eles... Mas o que eu queria falar um pouquinho mais só é o Mr. Mom, que é Dona de Casa por Acaso, em português,
que é com o Michael Keaton, é do Hughes, do Esqueceram de Mim. Como é que é o primeiro nome dele? John Hughes, isso. Que O diretor. Isso, que é o roteirista, não é o diretor, não é ele não, mas ele é o roteirista. E assim, é uma comedinha de sessão da tarde. Mas a gente falou aqui agora sobre as coisas se encaixarem, né? E eu, quando eu assisto esses filmes, eu fico muito assim procurando e falando assim, ó, não, tinha lacração, ó, tinha lacração. E esse é um filme que o espectador confunde muito, que tem uma hora que tem uma hora que não tem, e a gente vê que as coisas não são tão preto no branco, sabe? Então, assim, é um engenheiro acho que é Michigan, né? Então, toda a indústria automotiva, estava lá, não sei qual empresa, ele é engenheiro de uma indústria automotiva e ele é demitido, e a mulher dele, aí ele faz uma aposta logo no começo com a mulher. Duvido que você arranje emprego antes de mim. E a mulher é dona de casa, e ela arranja numa agência de De que publicidade. ano que é? 86 isso. Uma crise gigantesca. Ô, Paulo, mas eu tenho revisto aqui várias coisas com a minha filha e eu fico apontando isso, porque o problema não é a lacração, aquela. Né, o problema é a forçação para lacrar. É você não ter um Isso! roteiro de qualidade e ir lá e lacrar. Foi por isso que eu trouxe o filme. No episódio passado aqui do Quarentena, eu trouxe o Lugar Silencioso 2, onde ele consegue colocar lá o protagonismo feminino, a menina com deficiência audiovisual vai ser a heroína e os homens vão morrer rápido. Cara, beleza. Só que veja, com um roteirinho que não é um primor, é só uma história, mas bem contada, onde isso é parte da história. Porque a deficiência audiovisual dela é parte da solução do problema. E aí não é aquele negócio, sabe, imposto de, não, Eu então sei, agora cara, ela vai ter que ser assim, agora ela vai ter que ser eu, assado, porque a gente precisa de. eu tive uma sensação muito igual, eu falei, tenho trazido que tem rido de mim, dos filmes ruins, mas com os valores dos lugares certos, sentimentos certos. E aquele filme que eu falei, o Coda lá, que Uhum. é Ritmo do Coração, é exatamente isso. É uma historinha extremamente simples, uma história romântica até, comédia romântica adolescente, mas, e tem a sua parte de valorizar lá, as pessoas têm deficiência, mostra essas dificuldades, mas não tem aquela coisa ostensiva. O Não é próprio som, propaganda. o próprio som do metal. Lá você É, tem o não branco com deficiência e o filme isso. todo faz sentido para aquilo, e é aquilo, né? Então, assim, pô, é um filme magnífico. Para mim, Então, nossa, agora deu até vontade de rever, hein? esse filme, o Mr. Mom, né, ou o dono de casa, por acaso, ou por acidente, não lembro agora, é isso. E ele mostra todas as dificuldades da mulher dona de casa vividas por um cara, porque, pô, você é homem, eu também sou, a gente sabe que não é fácil cuidar de criança pequena, ele tem 3 filhos e não sei o quê, tudo isso é motivo para comédia, e para você rir de você mesmo, e ao mesmo tempo, né, você fala, pô, realmente, Aí hoje a primeira coisa que vão perguntar, mas foi escrita por um macho? Pois é, e foi escrito por um É cara, como, né? como se um homem não E é um pudesse cara escrever refletindo algo isso, com e ao mesmo tempo tem sensibilidade. essa valorização da mulher no ambiente de trabalho, mas também não é aquela coisa ostensiva. A mulher, durante o filme, a mulher sofre assédio do patrão, mas ela reage da forma dela, ou seja, tem também tem essa coisa, né, da justiça sendo feita, que depois o cara lá se estrepa, esse cara que assediou. Enfim, comédia de 86, MGM na Amazon Prime, Mr. Mom com Michael Keaton ou Dona de Casa por Acaso. Pô, você deu tanta indicação, será que eu preciso dar uma indicação aqui também? Fala uma só. Então eu vou falar uma que você já deu aqui, o King Richard. Hã? King Richard, Pô, você assistiu? do Will Smith. Eu assisti, eu vi Sim, que vocês eu já fizeram. estava de férias, né? Eu tava de férias, então eu tô dando uma roubadinha. É, não é um filme incrível, a história é incrível. Ah, mas é gostoso, não aquece o coração de uma certa forma. Lógico, né, cara? Se E você é tem legal porque ele fala, assim, o que o mais legal é contra essa coisa também que tem muito aí hoje você falou muito da parte da direita, né? Meritocracia, assim, tipo,
você passa por cima de vários valores para ter sucesso, e isso é confundido, às vezes, com meritocracia. Eu acho que o filme é isso, que é um cara que tem valores, né? Não deixa as filhas disputarem lá quando elas são adolescentes, que elas têm que ter uma educação, e elas têm que solidificar esses valores e tal. E até coloca, né, como historinha para mostrar o outro lado, a Mônica Seles, né? Não é a Capriati? Que daí se envolve com drogas e tal. Então. Agora eu fiquei em dúvida se é a Capriati. Eu acho que é. Enfim, é um filme legal, cara. É um filme bem legal. Não, sim. É que a atuação mas a história é muito boa, né? Se a história é real do pai Você não gostou da atuação do Will Smith? Nossa, cara, eu gosto do Will Smith e da série dele agora. Polêmica! A única coisa que eu acho que eu gosto do Will Smith é o príncipe de Bel-Air, Prince of Bel-Air. Não, eu não achei. Assim, que estão falando muito. Por sinal, que estão falando muito da atuação, isso vai chocar o nosso espectador. Você vai ser xingado por isso. Porque tá falando muito. Eu também não achei assim nada. Não, eu achei bem teatral. Mas eu achei ruim. Não, eu achei ruim. Aquelas cenas da Kombi, eu achei ruim. Mas tudo bem, não é um problema, a história é boa. Se a história for real, e pelo que eu entendi né? Não foi contestado, né? Porque, imagina, a primeira acusação as duas são geniais, e a gente vai contar a história logo do macho. Ele é o responsável, então. Também, não vi esse. Como não teve, eu imagino que é porque a história é assim mesmo, né? Então você vai fazer Eu acho que não teve porque o pessoal não assistiu ainda o filme. Vai ter. Eu tô estranhando também não ter isso. Pode ser. Mas, enfim, é uma indicação aí. Mas eu vou dar outra, então. Eu vou dar outra, porque essa eu quero saber se você... Porque eu já te dei essa indicação e você vai me deixar muito decepcionado se você não tiver assistido, que é Only Murders in the Building. Eu não vi ainda. Uma série da Apple TV, lá me fugiu o nome da Apple TV, que é do sistema da Apple. É que eu não tenho Apple TV, essas coisas, eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu quero ver, eu quero assistir ainda, não assisti ainda. Porque eu tô vendo muito Sopranos, que aliás recomendo também. Sopranos, tá na HBO Max. Mas aí é só entre eu assistir Sopranos com a minha mulher, que ela chega mais tarde, eu assisto às vezes um filminho. Rastros de Ódio eu demorei uns 2 dias para assistir, porque, né? E tô vendo Ben-Hur. Que filmaço. Filmaço, né, cara? Filmaço. Enfim. E o Only Murders in the Building é o Steve Martin, eu acho Martin Short. Martin Short e a Selena Gomez, talvez. É sempre algum nome assim. Não, eu vou ver. Eles têm um assassinato no prédio, eles decidem investigar como é a onda, né? Você sabe, tipo, Don't Fuck With Cats, que a internet resolve investigar um crime. E é legal que eles tiram um sarro disso, né? Eles mostram várias outras pessoas investigando os crimes. Cara, é muito engraçado. É despretensioso, assim, foi feito para não fazer sucesso. Eu tenho uma teoria que é pro Steve Martin, falou, Martin Short, esse é só para você brilhar. E o Martin Short, caramba, cara, que personagem maravilhoso, maravilhoso. E é sitcom. É pra você assistir um episódio de 20 minutos, ficar louco para assistir o segundo, mas você tem que sair porque você tem que fazer alguma coisa, e aí quando volta você almoça rapidinho, assiste. Cara, é uma delícia. Eu assisti tudo junto, mas dá para ver claramente que... Antes de encerrar, alguns episódios, eu falei aqui de Arrested Development, que eu estava assistindo, e você falou que você achava que eles tinham reeditado aquela temporada. A última temporada. Então, realmente eles reeditaram, porque eu estou vendo agora, e eles reeditaram, porque está muito mais compreensível. Quando eu assisti era a quarta temporada, né? Eu acho que são, sei lá, 9 episódios, você só consegue entender o que eles falam no último episódio, que daí você... Porque senão eu achei impossível de entender. E você tá gostando do Arrested? Não, sim, eu já estou revendo. É porque assim, é tanta piada boa e tão rápida. Tipo, o nome do barco deles é SeaWorld. E tipo... que daí eu de vez em quando assim, eu revejo e tal. E eu tô revendo com a minha mulher. A gente tá na 4ª temporada agora.
Então, eu quero rever, mas o problema é que eu acho que ela é a série que você não consegue assistir, tipo, Seinfeld, sabe? Você põe e assiste de boa, Não, você pegando tem que alguma prestar coisinha ou atenção. outra. Você tem que prestar atenção, cara. Tem que prestar Então, assim, atenção. você tem que prestar atenção, porque senão é engraçado. E Mas você tem quando que você prestar atenção no segundo Você tem plano. que prestar atenção no segundo plano. E nos trocadilhos. Então, assim, o É. meu inglês não é muito bom. Aliás, fica aqui o pessoal da Netflix e tal. Péssima, péssima legenda. Eu geralmente vejo com legenda em inglês para pegar esses trocadilhos e tal. Mas, assim, é horrível a legenda, com Cara, erros. e as legendas estão me incomodando cada vez mais, assim, A cara. legenda dos Sopranos tem erros assim de português. Pressionar com C, umas coisas assim, sabe? É uma coisa. Eu acho que isso desrespeito com o espectador. Vou dar Porque eu essa. acho que eles estão tentando colocar muito conteúdo, né? Celso Russomano, eu vou chamar o Celso Russomano aí para reclamar disso. É, ou teve uma polêmica na HBO, né? Já que você falou dos Sopranos, porque olha como é a mente do jovem ativista, Paulo. Tem uma série chamada Peacemaker, eu acompanhei, tá? Mas eu vou trazer em outro momento, eu faço meus comentários. E o protagonista é o Peacemaker, ele é filho de um supremacista branco, né? E o supremacista branco é um supremacista branco, então ele fala coisas que um supremacista branco fala. Sim. E a legenda no Brasil oculta. Agora acho que eles corrigiram, tá? Porque deu uma polícia, mas ele oculta assim quando o cara xinga, quando usa Eles não colocam palavras aquele consideradas. N. Cara, eles dão uma amenizada. Eles falam, o personagem é Sim. racista. O personagem é racista. E você tá assim, porque isso pode ofender. Pô, pelo amor de Deus, aí nessa uma sociedade saudável, né? Que não pode ver uma Não. obra ficcional e entender que aquilo ali é uma obra ficcional e eu vou ficar ofendidinho se acontecer. Mas Enfim. isso não aconteceria na Rússia. Com Porque essa Peacemaker não passaria na provocação, Rússia. com essa provocação encerramos o quarentena de hoje. Tá certo. Então é isso. Então é isso. Valeu. Valeu, pessoal. Até semana que vem, ó. Bem feito, assim. Tem que fazer Não assim. dá para vacilar. É. Falou.